Qual a melhor solução quando estamos cercados por problemas e aflições? Será que é possível encontrar a paz mesmo diante do caos e da guerra? Sim, é possível. Mas como? O Salmo 3 irá nos responder agora, em nosso estudo. Olá, estudante da Palavra de Deus. Um feliz despertar a você com a graça e a paz de Jesus. Hoje nosso estudo será no Salmo 3 e o tema Paz no meio do caos. Um salmo fantástico que vai nos trazer uma experiência incrível de Davi diante de uma das maiores dificuldades e aflição que ele enfrentou na vida. Este salmo é uma das orações mais profundas da Bíblia sobre confiança em meio à crise. Ele nos convida a refletir sobre como manter a paz interior, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Este salmo ressoa com qualquer pessoa que já se sentiu abandonado, traído ou cercado por inimigos. No Salmo 3, o salmista Davi apresenta ao Senhor Deus um clamor, suplicando o livramento dos seus inimigos. Este salmo foi escrito quando Davi fugiu de Jerusalém por causa de Absalão, seu filho. O Salmo 3, em particular, é um mestre nesse ofício, guiando o leitor de um grito de angústia para uma declaração de paz e certeza. Sua relevância transcende o contexto histórico de Davi, tornando-o um manual de resiliência espiritual para a vida moderna, onde o estresse, a ansiedade e os desafios interpessoais são constantes e cada vez maiores. Muitas vezes, a pressão social, as dificuldades financeiras ou mesmo doenças podem nos fazer sentir como Davi, cercados por vozes que sussurram o desespero e a falta de salvação. É nesses momentos que a mensagem do Salmo 3 se torna um bálsamo, um lembrete vívido da presença constante e protetora de Deus. Ele nos ensina que a fé não é a ausência de problemas, mas a capacidade de encontrar descanso e esperança em Deus, apesar dos problemas. Esta é a nossa introdução, lembrando, amigo ouvinte, você que tem acompanhado nossos estudos da jornada bíblica, é muito importante que você, antes de acompanhar este estudo comentado, você faça a sua leitura na Bíblia, em sua Bíblia, o capítulo inteiro, completo, com muita atenção. E depois, este estudo comentado vai ajudar você a compreender detalhes do Salmo e vai trazer, assim, uma oportunidade de uma reflexão mais profunda. Fazendo uma análise dos textos que este capítulo 3 de Salmo nos apresenta, vamos, então, destacar que este salmo é um exemplo clássico do gênero literário conhecido como lamento individual de confiança. Ele segue uma estrutura relativamente comum para esses salmos, movendo-se de um grito inicial de angústia para uma declaração final de confiança e louvor. A beleza da poesia hebraica reside em seu paralelismo e na progressão temática, e o Salmo 3 ilustra isso de forma exemplar. Vamos observar uma progressão clara em suas
8 estrofes, geralmente divididas em 3 partes principais. Nos versos 1 e 2, encontramos a primeira parte, o lamento e a angústia, onde a descrição da intensidade do sofrimento e da multidão de inimigos. Davi expressa a magnitude do seu problema e a sensação de que não há salvação para ele em Deus. A segunda parte, os versos 13 e 4, encontramos a declaração de confiança, a virada crucial, onde Davi lembra a si mesmo e a Deus quem Deus é. Seu escudo, sua glória, seu levantador de cabeça. A fé irrompe em meio ao desespero, e ele testemunha a audição divina de sua oração. E a parte final, versos 5 a 8, é um pequeno salmo, mas de grande importância e realmente nos apresenta um relacionamento e uma confiança incrível. O descanso na certeza da proteção e o pedido de libertação. A consequência da confiança, o sono tranquilo e a ausência de medo. O salmista então clama por ação divina e termina com uma declaração teológica abrangente sobre a salvação e a bênção que vem de Deus. Assim, o Salmo 3, ele se destaca, portanto, como um salmo que inicia em grande aflição e termina destacando a paz, a tranquilidade encontrada através da fé em Deus. Por isso Davi disse: deito-me e pego no sono. O salmista foi capaz de dormir no acampamento de guerra, embora estivesse cercado de inimigos. Seu sono não era meramente resultado de cansaço, indolência ou presunção, mas um ato de fé. A paz interior o fortaleceu para o dia seguinte de lutas. Amigo ouvinte, este salmo e esta experiência de Davi nos mostra uma importante lição. Deus sempre está no controle das circunstâncias. Se você perde o sono à noite, preocupado a respeito das circunstâncias que você não pode mudar, faça como Davi, abra seu coração a Deus. Peça a Ele socorro, ajuda, e agradeça a Ele por Ele estar no controle. Então você conciliará o sono. Você, como Davi, irá dormir, mesmo diante do caos. Assim, Davi reconheceu que a sua libertação não viria dele mesmo, da lealdade de seu exército ou de sua própria força, mas unicamente de Deus. Esta verdade é o pilar do Evangelho. A salvação do pecado, da morte e do inferno não é alcançada por obras, méritos ou rituais humanos. Ela é um dom da graça de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, cujo próprio nome, Yeshua, significa o Senhor é salvação. Este Salmo 3, portanto, é para nós um bálsamo de descanso, de conforto e de confiança. Descrevendo este momento da vida de Davi, vamos ver no livro Patriarcas e Profetas o seguinte: Davi, fatigado pelas labutas e mágoas, depois daquele primeiro dia de fuga, recebeu a mensagem de que deveria atravessar o Jordão naquela noite, pois que seu filho procurava sua vida. Que situação!
Já pensou ser traído, perseguido e até mesmo sofrer risco de morte vindo do próprio filho? Olha a aflição que Davi enfrentou. Quais seriam os sentimentos daquele pai e rei, tão cruelmente ultrajado neste perigo terrível? Como homem valoroso, homem de guerra e rei, cuja palavra era lei, traído por seu filho, a quem amava, com quem fora condescendente e em quem imprudentemente confiara, ofendido e abandonado pelos súditos, que a ele estavam ligados pelos mais fortes laços de honra e lealdade. Com que palavras derramou Davi os sentimentos de sua alma? Na hora de sua mais negra prova, o coração de Davi estava firme em Deus, e ele cantou: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários! São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. O livro é Patriarcas e Profetas, páginas 741 e 742. Assim, continua o texto dizendo qual deve ser a nossa atitude diante dos problemas, das aflições. E Deus cuida de tudo e sustenta todas as coisas que criou. Aquele que mantém os inumeráveis mundos através da imensidade. Ao mesmo tempo, cuida das necessidades do pequeno pardal que confiante solta o seu humilde gorjeio. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite, e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio, ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um, o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Agora, Caminho a Cristo, página 86. Assim, o grande segredo, amigo ouvinte, para encontrar paz, mesmo na angústia, podemos aprender com Davi. Se tão somente crêssemos isto plenamente, desvanecer-se-iam as nossas ansiedades inúteis. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que não se embaraça com a multiplicidade dos cuidados, dos problemas, nem é dominado por seu peso. Havíamos de desfrutar, então, um repouso de alma ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Que ensinamentos profundos podemos encontrar neste pequeno salmo, o Salmo 3, não é verdade? Aplicando este salmo a nosso tempo, a nossa vida hoje, nós vamos então destacar o seguinte: vivemos em um mundo de incertezas, onde, como Davi disse, que os inimigos se multiplicavam com velocidade assustadora, hoje os problemas, as dificuldades também se multiplicam ao nosso redor. Seja a pressão do trabalho, instabilidade econômica, crises de saúde, desafios nos relacionamentos, as vozes que sussurram, como falavam a Davi: não há salvação em Deus para você, ecoam nas mídias sociais, nas notícias e às vezes em nossa própria mente. Este salmo nos ensina a virar o rosto para Deus, em vez de focar na magnitude do problema. Somos assim convidados a focar na magnitude de Deus. Ele é nosso escudo, nossa glória,
aquele que levanta a nossa cabeça, como levantou a de Davi. Ele, amigo ouvinte, nos mostra que a oração é a ponte onde nossa angústia e a paz de Deus, entre a nossa angústia e a paz de Deus. Isso significa, primeiro, reconheça a realidade da sua dor. Davi não negou a gravidade de sua situação. Ele expressou sinceramente a Deus em oração. Assim, não precisamos fingir que tudo está bem. É preciso, é válido expressar a nossa angústia a Deus. Segundo, declare a verdade sobre Deus. Após expressar a sua dor, Davi imediatamente se voltou para quem Deus é. É vital lembrarmos a nós mesmos das verdades bíblicas sobre a fidelidade e o poder de Deus, mesmo quando nossos sentimentos querem dizer o contrário. Terceiro, confie na resposta à oração. A certeza de Davi de que Deus o ouviu, mesmo antes da intervenção visível, é uma lição poderosa. Continue orando e crendo que Deus está atento. Quarto, encontre descanso em Deus. A capacidade de dormir em meio à tempestade é a maior evidência de fé. Podemos aprender a entregar nossas preocupações a Deus e encontrar um descanso genuíno, tanto físico quanto espiritual. Também destacamos para hoje, aplicando este salmo, que devemos lutar com ousadia. Afinal, a fé remove o medo. Quando nossa confiança está em Deus, podemos enfrentar as adversidades com uma coragem que transcende a nossa capacidade natural. E, finalmente, reconheça como Davi a origem da salvação. Toda libertação, toda bênção, todo livramento vem do Senhor. Este reconhecimento nos mantém humildes e gratos, direcionando nossa esperança para a fonte certa. O Salmo 3 é, portanto, não apenas uma narrativa antiga, mas um modelo vivo de como podemos navegar pelas tempestades da vida com fé inabalável. Fechando a nossa reflexão, a jornada de Davi, de um grito de angústia diante da traição, da humilhação e até mesmo do medo da morte, para um sono pacífico e uma declaração de ousadia destemida, é um testemunho vívido do poder transformador da confiança em Deus. Que a vida de Davi, tão cheia de altos e baixos, nos inspire a, como ele, voltar nossos olhos para o Senhor quando as vozes do desespero se levantarem, e a declarar com confiança inabalável, assim como Davi: do Senhor vem a minha salvação. Que possamos encontrar nosso escudo e nossa glória unicamente nele. Assim, quando os inimigos se multiplicarem e as vozes nos acusarem, podemos, como Davi, nos refugiar nesta verdade imutável. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado por este maravilhoso Salmo, o Salmo 3, que nos traz o seguinte pensamento para o dia: deixe Deus cuidar das preocupações que você nada pode fazer a respeito. Que assim seja, que eu e você possamos, diante das aflições, dos problemas, das angústias, fazer como Davi, que possamos orar, que possamos reconhecer a nossa necessidade, a nossa aflição, e que possamos confiar que Deus tem o controle
e tem o poder para nos socorrer. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este momento de estudo e comunhão, por este despertar contigo. Senhor, ajude-nos, assim como ajudaste a Davi, no meio da tempestade, no meio da guerra, encontrarmos a paz que vem somente de ti. Dá-nos, Senhor, uma fé viva, dá-nos uma confiança realmente plena de que podemos descansar na sua bondade e no seu poder. Fica conosco em mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. E amanhã temos um encontro com Deus no Salmo 4. Eu aguardo você. Até lá. Tchau, tchau.